Os mais respeitados aí da comunidade judaica brasileira, vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil, advogado, ex-presidente do Clube Hebraica aqui em São Paulo, um dos maiores clubes aí que nós temos na cidade, o advogado Daniel Bialski já está conectado com a gente. Tudo bem, Dani? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado. Estou aqui à disposição para poder ajudar nos esclarecimentos e na complementação aí do que acertadamente todos estão mencionando a respeito dessa tragédia e dessas atrocidades ocorridas em Israel. O Dani, você como um membro extremamente influente aí da comunidade, dialoga com todos os setores da comunidade, que é gigantesca. Como é que você viu esses 2 dias iniciais, né? A gente viu o próprio Cláudio Lotenberg tendo uma posição muito firme aqui na programação da Jovem Pan pela manhã, pedindo uma posição firme por parte do governo brasileiro. Eu quero entender do que você conversou, do que você viu até agora, nesses poucos dias aí iniciais de conflito. Como é que está a visão da comunidade judaica hoje em relação a isso? Foi um terror, né? A comunidade está assustada não só no Brasil, mas no mundo. As notícias que chegam de Israel são terríveis. Estava se falando aí no número de mortes, são mais de 700 já. Tem mais de 2.000 feridos e não se sabe ao certo o número de pessoas sequestradas. Sequestraram jovens, mulheres, idosas, crianças, recém-nascidos. As imagens são estarrecedoras e mostram efetivamente que este ataque do Hamas tem que ser classificado por todo mundo, independentemente da linha política, se é de esquerda, de centro, de direita, como um ato terrorista. O Hamas é um grupo terrorista. O Hamas prega o ódio. O Hamas prega a perseguição e a morte dos judeus e a destruição de Israel. E da mesma forma, o que é assustador é ver no Brasil alguns partidos que vocês mencionaram aí e algumas pessoas perdendo a oportunidade de falar isso, perdendo a oportunidade de combater essa intolerância, de combater esse tipo de atitude. O terrorismo é um mal que felizmente não assola o Brasil, mas ele assola o mundo inteiro. O mundo inteiro sofre com isso, Israel mais, os Estados Unidos também e outros países. Então, isso tem que ser combatido para que não venha para cá. Isso tem que ser combatido para que esses grupos extremistas, terroristas, eles sejam extirpados, porque eles efetivamente só querem pregar o terror, só querem morte, só querem ódio e destruição. O Dani, para entender um pouco, vocês foram pegos de surpresa em relação a esse ataque? Porque a gente discutiu muito o aparato de segurança de Israel, né? Eu queria que você pudesse dar um depoimento. Você que já foi lá tantas e tantas vezes, você foi pego desprevenido? Você realmente acreditava que isso podia acontecer? Não. Olha, eu tive em Israel há menos de um mês. Inclusive tive com uma missão diplomática com alguns deputados, alguns foram ouvidos, até aqui o Marcel Van Hatten, por exemplo, foi ouvido pela Jovem Pan hoje de manhã, e ele conheceu um pouco de perto, não só o quanto Israel é uma democracia, o quanto Israel dá liberdade para os outros povos, mas também toda a estrutura de segurança. Qualquer pessoa, independente de ser da comunidade judaica ou não, sabe que Israel tem um alto desenvolvimento tecnológico, uma defesa invejável, e isso ainda não foi esclarecido, nem para os israelenses e muito menos para a comunidade judaica mundial. É assustador, tudo isso é muito complicado. Amigos lá passando situações terríveis, escondidos em bunkers durante o dia inteiro praticamente, e é preciso que se diga que tem 3 brasileiros desaparecidos. Não se sabe ao certo se algum brasileiro acabou, infelizmente ou tragicamente, sendo assassinado, mas esses terroristas entraram ali e eles começaram a matar alvos civis. Então, quando alguns políticos mencionam minhas condolências aos civis israelenses, aos civis palestinos, não tem nenhum civil palestino assassinado, não. Os que foram assassinados foram os terroristas que entraram em Israel e foram depois combatidos pelo exército de Israel. Tem que fazer essa diferenciação. Diferentemente do que aconteceu com Israel, todos os outros eram terroristas. O que Israel fez foi se autodefender e se proteger, que é um direito legítimo.
E tem que ser defendido isso, não só pela comunidade judaica, mas pela comunidade mundial. E eu fico feliz que pelo menos alguns países têm se mostrado absolutamente solidários a Israel, capitais, Paris e outras capitais do mundo, colocando a bandeira de Israel no parlamento, em prefeituras, em governos. O Brasil parece que vai seguir essa tônica também, o que é muito importante para mostrar que o Brasil, independentemente do lado que o político ele está, o Brasil tem que combater o racismo, tem que combater o antissemitismo, tem que combater principalmente o terrorismo. Terrorismo é crime, terrorismo é algo odioso, terrorismo não é caso de polícia, é muito mais do que isso. O terrorismo é algo que a gente não pode dimensionar o tamanho que ele é. Se você conversar com qualquer pessoa que mora em Israel e pedir para ele mencionar o que ele passou nesses últimos dias, Israel está sob ataque agora, inclusive, e está se defendendo. Você vai ver o nível de terror, brasileiros querendo voltar, não tendo como voltar. Então, algo que vocês muito bem falaram, é algo que eu não vejo dificuldade de algumas pessoas falarem, olha, o ato do Hamas é criminoso, o ato do Hamas é efetivamente de terrorismo. Eu não vejo dificuldade em falar isso, porque de fato é. Não, sem sombra de dúvida. Gente, são 6 horas e 27 minutos. Deixa eu só trazer 2 informações aqui para vocês. Nesse momento, nós temos explosões sendo registradas próximas ao aeroporto de Tel Aviv, tá? Informação que eu trago aqui para vocês. Essas imagens que estão bem ao lado aqui da gente são da faixa de Gaza, uma outra localidade um pouco mais ao sul do Estado de Israel, mas em Tel Aviv nós temos registros de explosões próximas ao aeroporto internacional. E também uma outra informação relevante de passar aqui para todos é que acabou agora há pouco a reunião do Conselho de Segurança da ONU, presidida pelo Brasil, inclusive convocada pelo Brasil. E a informação que nós temos é de que não houve consenso. Não houve consenso. Não há nenhuma decisão ainda em relação a essa reunião que estava sendo muito aguardada. Desde as 4 horas da tarde a gente estava acompanhando na sede da Organização das Nações Unidas na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. 3 horas da tarde lá nos Estados Unidos ela começou, teve algo em torno aí de 2 horas e 15 minutos de duração e termina sem o consenso. Tá? Não temos decisão ainda por parte do Conselho de Segurança de uma organização que deveria, pelo menos ao nosso ver aqui, Daniel, nós estamos conversando isso desde o início, deveria ter a obrigação moral, se está defendendo a paz de alguma forma, de combater terroristas e condenar atos terroristas como esse que nós estamos aqui avaliando desde as 3 horas da tarde com a companhia de todos vocês. Aliás, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia até aqui. Dani, a gente vai girar aqui algumas perguntas para você, a começar pela doutora Raquel Galinatti. Doutor Daniel, era justamente isso que eu ia falar. Você deu spoiler. Qual era a expectativa de Israel e da comunidade israelense ao redor do mundo de uma medida tomada pela ONU, não só para conciliar os interesses que estão antagônicos, mas principalmente para sanções. E qual foi a nossa surpresa? Que a resposta da ONU foi a omissão. E a omissão que equivale à conivência. É triste, né? Porque o que se esperava da ONU como organismo mundial e o Conselho de Segurança da ONU como o Conselho Mundial para regular justamente esse tipo de atitude, o que se esperava é que de forma unânime eles reconhecessem que o Hamas, além de ser um organismo terrorista, praticou um ato terrível, praticou crimes contra a humanidade, como eu mencionei. Tem crianças, idosos, mulheres e jovens sequestrados. E aqui eu faço uma ressalva. Não são só judeus, não são só israelenses. Existem outras pessoas, cidadãos israelenses que não são judeus, que estão sequestrados, que foram mortos. Eles foram matando a esmo. Eles foram matando todo mundo que abria a porta ou que se aproximava. Realmente são cenas que... se vistas, vão parecer que era um filme, mas infelizmente é a realidade. Então, a ONU tinha a obrigação e ainda tem a obrigação de agir com pulso firme. Eu espero isso não só como
vice-presidente da CUNIB, judeu, sionista, mas como pessoa de bem. Porque o mundo tem que ser controlado. Volto a repetir, o terrorismo não é algo que só aflige os israelenses, os judeus. O terrorismo é algo que pode atingir todos nós. Felizmente, no Brasil, a gente vive em harmonia. As autoridades aqui são muito atentas a qualquer tipo de movimento de terrorismo. Se vocês forem lembrar, perto da Olimpíada, houve um movimento de se praticar um ato terrorista e a Polícia Federal agiu com inteligência, prendeu, deteve, e todas as pessoas envolvidas naqueles atos acabaram sendo condenados porque eles estavam tramando praticar um ato terrorista aqui. E tem que continuar assim. O Brasil tem que agir com um pulso muito firme contra essas pessoas. Isso sim. Daniel, o Hamas foi cirúrgico na escolha da data, porque era um feriado importante, né? Um dia de festa, dia de felicidade, né? Mas eu te pergunto, muito tem se falado, você acredita que vocês estão vivendo o 11 de setembro? E aí eu complemento, Israel vai ser diferente após todos esses atos, como o mundo ficou diferente após o 11 de setembro? Olha, eu vi muitos comentários a respeito disso, mas eu vou voltar um pouquinho. Esses terroristas, eles se aproveitaram de uma discussão que estava acontecendo em Israel por conta de uma mudança legislativa que o primeiro-ministro estava propondo em relação à Suprema Corte. Isso fez com que o país polemizasse, debatesse e até ficasse dividido, quem era a favor e quem era contra. Então, houve uma fragilidade de união no país naquele momento. Esse grupo terrorista, como você muito bem mencionou, ele aproveita o fato de ser Shabat, que é um dia sagrado para todos nós, e também ser uma festa, que é Simchat Torá, que é a festa da Torá. Ele aproveita esse episódio, como eles aproveitaram há 50 anos atrás, fazendo ataques em Yom Kippur, e fizeram esse ataque covarde, esse ataque repugnante. Israel, a partir de ontem, já era outro país. Israel, a partir de ontem, primeiro está querendo entender o que aconteceu, está chorando pelos soldados, pelos civis que foram mortos, e igualmente, de forma paralela, é obrigado a convocar todos os reservistas para defender as suas fronteiras, porque o Hamas está atacando no sul, o Hezbollah já atacou no norte, e não se sabe mais o que vai acontecer. Israel tem recebido apoio de outros países, Estados Unidos, Inglaterra, França, já demonstraram apoio não somente político, mas apoio logístico em todas as áreas. Se viu aí que um porta-aviões americano está se aproximando de lá, o que vai intimidar, sem dúvida, os terroristas a atacarem Israel ali pelo norte. Espero que Israel controle o quanto antes essa situação, consiga elidir esses ataques terroristas para que a paz volte a reinar e que a população israelense, judaica e não judaica, possa viver em paz. Porque eu insisto nesse ponto, Israel é a única democracia do Oriente Médio. E talvez isso seja o grande motivo que causa essa inveja e esse ódio aos seus vizinhos e aos seus inimigos. Em Israel, qualquer pessoa, independentemente do credo, da religião, da opção sexual, da linha partidária ou política, ele tem todos os direitos respeitados, como aqui no Brasil. O Brasil é uma democracia, Israel também é uma democracia. E isso, infelizmente, causa tanto ódio, isso, infelizmente, tem causado aí esses atos que são aterrorizantes, como eu disse, repugnantes e abomináveis. Um pouco a conversa para sua avaliação sobre a situação das repercussões no Brasil. A gente falou sobre alguns grupos que têm dificuldade de condenar o Hamas com toda a veemência que deve haver sempre na condenação do terrorismo, e minha leitura é que, para além dos bloqueios ideológicos de alguns, há também uma espécie de antissemitismo disfarçado. Então eu queria ouvir tua avaliação sobre isso. Qual é o tamanho do antissemitismo no Brasil e o quanto isso deve despertar preocupação de todos aqueles que amam os valores da liberdade e da democracia?
Na CONIB, a gente combate o antissemitismo todos os dias, infelizmente. Nas redes sociais, na rua, de norte a sul. E atitudes como essa, de alguns políticos e alguns líderes que não são veementes em condenar esse ataque terrorista e condenar o Hamas por ser um grupo terrorista, fomentam mais o ódio, fomentam mais o antissemitismo, fomentam esse tipo de discriminação e intolerância. Vocês deram referência a um partido que eu não vou dizer o nome, porque eu não o respeito, mas a postagem que eles fizeram, indiscutivelmente, tem uma carga antissemita, tem uma carga de intolerância, e a CONIB vai tomar atitude, sim, contra a postagem deles, vai pedir apuração ao Ministério Público Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, porque isso não pode ficar impune. Essas pessoas, num momento desse, numa tragédia dessa, ainda vir defender um ato terrorista e ainda usando de carga antissemita, isso não é possível no Brasil e isso tem que ser condenado por todos nós. Muito bem, Dani, vou pedir para que você fique aqui com a gente, te convidar para ficar aqui com a gente, porque agora a gente vai bater um papo com um brasileiro que mora em Carmiel, no norte de Israel, José Nudelman, e ele trabalha na área de compras de uma indústria alimentar. Tudo bem, meu querido José, você me ouve bem? Acho que a gente que não está... Agora sim, estamos te ouvindo. Tudo bem, José? Como é que estão as coisas por aí, meu caro? Bem. Olha, o país está muito tenso, as pessoas estão muito em dúvida do que vai acontecer. A gente vê que tem poucas pessoas andando pela rua, as escolas estão fechadas. Meus filhos, hoje, domingo, era o dia de retorno de feriados, né? A gente teve aí o Ano Novo, o Yom Kippur e o Sukkot, que terminou exatamente no sábado. No domingo, o país voltaria à normalidade e as aulas, logicamente, não voltaram, e já foi o Ministério da Educação já anunciou que mais 2 dias, pelo menos, que as crianças permanecem em casa. Posso afirmar que as pessoas têm medo, as pessoas estão com medo e estão com dúvida do que vai acontecer. Essa infiltração por terra, ela gerou um certo pânico, uma certa sentimentos que não aconteciam no país há muito tempo, e a população realmente ela tá assustada, também em dúvida do que fazer e do que vai acontecer. A gente acompanha com muita apreensão, principalmente essa segunda noite, né, José? Essas imagens que você está vendo aí, acho que você consegue vê-las também, são ao vivo da faixa de Gaza. Eu não estou vendo. Você não está vendo? Eu não estou vendo, mas eu imagino. Mas quem está nos acompanhando aí pela televisão está vendo imagens ao vivo da faixa de Gaza, e a gente vê uma intensificação aí de ataques por parte de Israel, tanto ali na faixa de Gaza quanto em outras localidades. O Daniel Bialski estava trazendo a informação também de alguns ataques no norte do país. A situação é extremamente crítica. Nós devemos ter uma madrugada extremamente tensa. Ó, esse clarão que acaba de acontecer aí no céu é justamente a equipe de segurança tentando desviar e aniquilar esses mísseis que estão sendo enviados. Vejam só, clarões o tempo inteiro ali, mostrando uma disputa de mísseis visível no céu da faixa de Gaza. Imagens históricas que a gente está tendo a oportunidade de transmitir aqui para vocês, que nós não gostaríamos de transmitir isso. A gente queria, obviamente, fazer um Tá na Roda focado também na política brasileira, o que está acontecendo na política, tanto a nível municipal, estadual, nacional, mas a nossa obrigação é com o fato, e infelizmente uma guerra acontece promovida por um grupo, e vale aqui destacar mais uma vez este apresentador que está conversando aqui com vocês considera de uma maneira muito clara o Hamas como um grupo terrorista. Nós não estamos falando de um confronto, nós não estamos nomeando delinquentes, vândalos, criminosos que compõem o Hamas como soldados. É gente que infelizmente comete crime, é gente que abusa de criança, é gente que mata mulheres
É gente que está destruindo um país que, como bem disse o Daniel Bialski, é um país democrático, uma ilha de democracia num lugar onde que, por muitas vezes, a ditadura. Mas é uma página que vai ter que ser virada na história da humanidade e esse conflito vai ter que ter algum tipo de solução. A gente esperava, né? Conversávamos aqui, Diogo, Felipe, doutora Raquel, Mano, doutora Cássio e o Sim, uma posição um pouco mais firme aí por parte da Organização das Nações Unidas. O Brasil acho que teve um desempenho aí considerável e rápido de convocar essa reunião, era realmente necessária. Agora, pelo que nós apuramos aqui, a reunião não teve consenso e a situação e a posição por parte da maior organização do planeta, da organização que tem a missão de promover a paz, da organização que tem a missão, inclusive, de reger essas relações diplomáticas, não se manifesta. Simplesmente não tem algo para mostrar, Mano Ferreira. Tem dúvidas ainda sobre isso que está acontecendo? É isso que me deixa pasmo, Maninho. Um contexto importante da gente adicionar, porque o Irã é declaradamente o principal financiador do Hamas e há cerca de 15 dias, no dia 19 de setembro, o ministro da Defesa russo visitou o Irã e teve uma reunião para tratar de um acordo de cooperação técnica, de estreitar as relações técnicas militares entre Rússia e Irã. E a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, eu acho que esse é um contexto importante para a gente entender que, no fim das contas, estamos falando de um conflito que tem repercussões muito grandes na geopolítica. Mas não tem a menor dúvida disso. E vai refletir aqui no Brasil. E a Rússia tem direito ao veto. Ou seja, a Rússia consegue, dependendo da decisão do Conselho de Segurança da ONU, votar contrária e tem que ser respeitado. E isso, Paulinho, vai no bojo ainda muito maior, né? A crise de governança dos órgãos multilaterais como um todo, né? A ONU é só um retrato disso e o Conselho de Segurança também. Então, Pepe, eu acho que esse é um ponto maravilhoso. A pergunta que eu te faço é muito simples. Para que serve a ONU? É melhor... Serve para quê? Aí que tá. O Vitério, quando ele explicou, ele falou uma frase que foi para mim foi feliz. É melhor ter... Não, perfeito. Do que não ter. Não, tudo bem, mas eu não perguntei se é melhor ter ou não. Eu perguntei para que serve. É uma coisa diferente. É um ambiente. Ela não tem esse poder de sanção, ela não tem esse poder de impor, mas de dar direcionamentos. Mas veja, se quem tem o poder de dar direcionamento não dá direcionamento... A ONU é um ambiente onde as nações conversam. Dialogam. Pelo amor de Deus. De forma diplomática. Para conciliação... Não, mas espera, nós estamos diante de uma situação, na minha opinião, extremamente grave. Sem dúvida. Primeiro, a ONU, desde 48, ela recebeu um mandato sobre essa região e nunca o exerceu direito. E ela, na minha opinião, a grande responsável pela confusão... Mas isso foi antes. Sim, desde 48, nunca fez. Agora, quando ela não se pronuncia, e a gente vendo que, como muito bem disse o Daniel, é a única democracia do Oriente Médio, e lá, Israel se permite outras religiões livremente, tranquilamente. Única democracia. O Irã disse há poucos dias, o Khomeini, líder absoluto do Irã, que usa a religião para se impor sobre o seu país, disse que é o início do fim de Israel, que está com seus dias contados. Diante de uma situação dessas, a ONU não fala nada, eu acho extremamente grave e acho que seria melhor que nem existisse. Mas é o natural, É bom lembrar, gente, é bom lembrar que a guerra, por exemplo, da Rússia e Ucrânia, o Conselho de Segurança também foi definido. Porque a Rússia tem poder... Aí é diferente. Com veto, se não houve consenso, não houve nenhum relatório para ser levado ao eventual veto. Exato. É muito pior que isso. Não conseguiram gerar Não há. Se o Conselho, se qualquer membro permanente disser que eles não vão emitir qualquer opinião, acabou ali. Está decidido. Mas, Cássio, aí eu volto na minha pergunta. Então, o relatório tem que ser... Houve um consenso. Está pegando formalidade, foi relatório. Isso muda muito. Estão discutindo a burocracia. Vou voltar na pergunta original. Para que serve? Se num momento desse, a organização criou esse tipo de burocracia que impede que ela atue, ela serve para quê? O meu ponto é um ambiente para quê? Se num momento como esse, Paulinho, nós não vamos ter uma posição da Organização das Nações Unidas, nós teremos quando? A questão é anterior. De fato, né, a ONU não tem nenhum tipo de ingerência e não pode ter nenhum tipo de ingerência. Mas é muito melhor ter um fórum em que os países podem dialogar,
podem conversar. Agora, como é que você conversa com um terrorista desse jeito, Pepe? Você acha que tem negociação com esse tipo de gente? Está muito claro. Olha o que essas pessoas estão fazendo. A ONU se presta para algumas funções sociais. Que negociação é essa? Que a Cruz Vermelha e muitos outros órgãos poderiam fazer muito mais facilmente e mais barato, e se presta para dar cargo para uma série de burocratas e satisfazer a política. Eu quero entender para que serve. Não tenho a menor dúvida. É bom lembrar também não vamos ser injustos com a ONU, não. Se não fosse a ONU, não ia ter o Estado de Israel, por exemplo. Né? Porque uma Assembleia Geral da ONU em 47 criou o Estado de Israel. Coordenou e votou a favor. Não vão também jogar fora a importância e o papel que a ONU tem. Ela foi criada em 45. Não que ela tem. Ela foi criada em 45, num pós-guerra. O mundo chocado. 2 anos depois, ela deu uma grande contribuição para a oficialização do Estado de Israel. 2 anos depois. Diogo, o posicionamento... Tempo, e daí pra frente, Diogo, tem muita coisa importante, Pepe, a verdade é a seguinte, para a nossa audiência a gente tem que falar apenas a verdade. O posicionamento do Brasil e da ONU, tanto na guerra contra Rússia e Ucrânia, quanto agora, são pífios. Sem dúvida. Sim. Pífios. Aqui a gente precisa falar a verdade. Pífios. Dá vergonha de ser brasileiro e não ter uma posição absolutamente contundente em relação a isso. Então temos que falar a verdade. E o ponto é que parte desse contexto é que nós estamos lidando com a Rússia muito perigosa, que não pode ser menosprezado. Porque a gente está falando de um Estado comandado por um criminoso de guerra, que é o Putin. Que andou ameaçando a semana passada, né? Exato, que continua fazendo suas ameaças, que se reuniu através do seu ministro da Defesa com o Irã, que é o principal financiador do Hamas. Ou seja, nós estamos diante de uma Segunda Guerra Fria. Eu remetendo à origem, eles criaram uma situação que era claramente uma situação que iria ter conflitos, porque quando você coloca pessoas num território já ocupado, com outra religião, com outro povo, com outros costumes, nada foi feito para a solução. Aliás, o corpo foi tirado fora, o corpo foi tirado fora e o conflito que está há mais de 50 anos, desde a criação do Estado de Israel, está permanente. O Brasil está tirando o corpo fora há tempos. Porque ninguém quer solucionar esse problema, ninguém quer entrar, os atores são regionais, atores externos não entram. E eu acho que não tem relação ao poder econômico, é o poder de querer em Jerusalém, porque eles disputam Jerusalém e que tem. Então, mas essa, Diogo, essa ausência de posicionamento, não só por parte do Brasil, mas eu acho que de várias outras nações importantes, até o próprio Estados Unidos foi muito liberal, talvez demais, Maninho Ferreira. Eu discordo, talvez não tenha, não é liberalismo que eu estou me referindo, mas talvez tenha sido muito condescendente, passivo demais nessa história, é que fez com que figuras e organizações como essas que nós estamos vendo agora avançassem. Não teve um posicionamento firme. As nações que são democráticas, as nações que defendem um mínimo de zelo pela democracia, um mínimo de liberdade para as pessoas, um mínimo, nós não estamos falando aqui de nada grandioso, é o mínimo, é o básico. As nações têm que se manifestar. Há abusos sendo cometidos. Esse é um ponto abusos sendo cometidos. Exato. Um ponto em comum com a guerra da Ucrânia. Sem sombra de dúvida. Está vivendo um mundo que tem de um lado as democracias, do outro lado as ditaduras, as autocracias. Diante disso, não tem neutralidade. Exato. Não tem dois-ladismo. A gente precisa estar do lado da democracia. Vamos voltar só a conversar um pouquinho com o José Nudelman. E o Bialski também, o Daniel Bialski vai voltar a conversar com a gente. Mas você tem uma pergunta para o José? Por favor. José, ele está nos vendo? Eu gostaria de saber como é que está... Tô aqui. Oi, tudo. Eu gostaria de saber como é que está sendo o fornecimento de insumos primários, água, luz, alimentos, se está havendo racionamento, se as pessoas estão sendo orientadas a fazerem estoque de alimentos. Como está sendo feito esse planejamento em relação à guerra que está acontecendo? Olha, na minha região não houve nenhuma orientação para fazer qualquer tipo de armazenamento. O que realmente ocorre é, por exemplo, no sábado, depois que começou todo o processo, eu fui ao supermercado, enfim, comprar algumas coisas que a gente nunca sabe quanto tempo vai durar isso, e no supermercado, no sábado,
já havia uma certa movimentação diferente, assim, né? Já é mais complicado de achar leite, mais complicado de achar carne. Então, a população, por si própria, ela já toma certas ações por si. Agora, não houve nenhuma orientação do governo ou das prefeituras nesse sentido, né? E a gente também não vê nenhuma grande reclamação de falta de insumos básicos. Outro ponto, Paulo, que eu acho que por favor, que eu só acho que é importante ressaltar, vocês estavam falando bastante da Rússia. Importante ressaltar que talvez a Rússia ela não se sinta tão à vontade aqui em Israel como em outros lugares, porque aqui tem uma população russa gigantesca. Então, a posição russa talvez ela seja influenciada por isso também. Eu não diria com 100% de certeza que a Rússia vai tomar um lado escancaradamente, porque a população russa que existe em Israel é gigantesca, enorme. Muito bem, José, deixa eu te agradecer pela sua participação. A gente está recebendo aqui vários brasileiros aí em Israel, conversando, procurando de alguma forma mandar energias positivas e principalmente dando voz a vocês, porque acho que nesse momento é o que vocês mais precisam. Que vocês sejam vistos, que vocês possam falar e principalmente contar com a nossa ajuda aqui. Muito obrigado, viu? Legal, Paulo. Boa noite para todos, um abraço e estamos à disposição. Valeu. Deixa eu voltar com o nosso Daniel Bialski, coloca ele na tela para mim, Filipão. Ô Dani, você estava vendo a nossa discussão aqui, eu queria uma pitada sua. Claro, só um fator que tem que ser observado dentro de tudo isso é que Israel está buscando a paz com seus vizinhos. Fez a paz com os Emirados Árabes, estava desenhando uma paz com a Arábia Saudita, o que seria muito importante, porque a Arábia Saudita com certeza traria outros países árabes para que fizessem a paz com Israel. E o Irã, obviamente, não quer isso e deve ter motivado, como já há muito tempo financia o Hamas, para que o Hamas fizesse esse tipo de ataque para evitar a paz, porque o Irã não quer a paz ali na região. O Irã prega a destruição de Israel. Vocês não comentaram isso, mas tem imagens que mostram que na hora dos ataques, das mortes, muitas pessoas foram torturadas, o parlamento iraniano estava dando risada, celebrando, assim como os líderes do Hamas. Isso mostra um pouquinho o caráter terrorista dessas pessoas, porque se fossem pessoas de bem, eles jamais celebrariam a morte de uma outra pessoa. Então, isso afasta alguns defensores do Hamas aqui do Brasil, que dizem que eles não são um grupo terrorista, são um grupo terrorista. Você falou muito bem, Paulo, eles são e têm que ser classificados sempre como um grupo terrorista. E falando um pouquinho de paz e falando um pouquinho da ONU, a ONU foi importante, um brasileiro foi muito importante para a independência do Estado de Israel, Oswaldo Aranha, e a gente teve aqui essa mesma tragédia que aconteceu há 50 anos na Guerra de Yom Kippur. E a Golda Meir, que era a primeira-ministra, foi muito criticada porque Israel também ali foi pego de surpresa. Mas ela disse uma frase que é uma frase histórica e que serve muito para esse momento, que diz justamente isso. Se os palestinos, nesse caso, os terroristas baixarem as armas, haverá paz. Se os israelenses abaixarem as armas, não haverá mais Israel. Israel só usa arma para se defender. Israel não ataca ninguém gratuitamente. Israel se protege, Israel se defende. E quando contra-ataca, é para evitar que a sua população sofra, como está sofrendo. As imagens, como eu mencionei a você, e eu não sei por que elas não estão sendo amplamente divulgadas, e eu peço que elas sejam divulgadas, mostram o extermínio de jovens. Tem 260 jovens, volto a repetir, que não são só judeus, que não são só israelenses, tem brasileiros, americanos, mexicanos, que foram exterminados apenas então somente porque estavam dentro de Israel. Os corpos ali jogados, mostrando que foram torturados e que esses terroristas agiram até com sarcasmo na hora da execução. Há vídeos de jovens que sobreviveram, que se esconderam em latas de lixo e ficavam em silêncio, estarrecidos, chorando,
clamando pela vida. Isso mostra um pouco o que a população israelense está passando. E aí, eu de novo, como vocês fizeram um coro aí, eu não entendo porque algumas pessoas não criticam esse tipo de atitude. Eu não entendo como não classificam isso como um ato terrorista. Não há como você defender uma atitude como essa. Não há como você dizer que eles agiram por uma legitimação. Não são os palestinos que estão sendo alvo de crítica nesse momento. São os terroristas do Hamas. Uma coisa é a situação de paz que envolve Israel e os palestinos, a outra coisa é a dominação que o Hamas faz contra a sua própria população, impondo medo e agora, infelizmente, contra Israel. Acácio. Dani, tudo bem? Prazer revê-lo, infelizmente, numa situação como essa. Dani, acho que 2 pontos da sua fala são importantes. Você falou de um conflito interno, de uma situação interna que Israel vivia antes desses atentados terroristas e também mencionou a primeira-ministra pós-Yom Kippur e a capacidade que Israel teve de reconstruir o país naquele momento. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a situação interna e o quanto essa situação interna influencia nessa capacidade de reconstrução de Israel a partir dos atentados dos últimos dias. A comunidade judaica no mundo inteiro, em Israel, inclusive, ela é muito unida, principalmente quando se vê numa situação como essa. O Holocausto foi algo que abalou toda a comunidade judaica pelo mundo, todo mundo da comunidade judaica no Brasil e nos outros países, em Israel mesmo, perdeu parentes na Segunda Guerra, e isso serviu de lição, para que nos momentos de dificuldade a gente possa se unir. O primeiro-ministro de Israel, a partir do momento que tudo isso aconteceu, ele chamou a oposição para uma reunião e falou, a partir de agora, o nosso governo é conjunto. Eu não quero tomar as decisões sozinho, eu quero que vocês participem de todas as decisões para que a gente faça o melhor para proteger Israel e para proteger a nossa população. Então, como eu disse, Israel já é uma nova Israel. Israel está unida para combater o terror, está unida para se reconstruir, está unida para tentar salvar essas vítimas que estão sequestradas, há bebês. Há imagens de crianças em jaulas, bebês em jaulas, e os terroristas postam isso para mostrar um pouquinho esse lado deles desumano, esse lado deles absolutamente malfeitor e de ódio, porque é isso que eles pregam. Então, eu não tenho dúvidas que Israel vai sair muito mais forte disso, Israel e toda a população vai sair muito mais fortalecida e que isso nunca mais vai acontecer. Palavras, a sua solidariedade máxima possível com Israel, que é aonde está o problema e é um problema que o mundo inteiro deve olhar. Mas a gente sabe também que as pessoas estão muito preocupadas em saber e o que vai acontecer depois? O que poderá acontecer comigo? Vai chegar aqui também? Vai chegar na Europa? Vai chegar nos Estados Unidos? Até onde isso vai? A minha pergunta a você, com a sua experiência, a vivência que você tem nisso tudo, se estamos diante de um ataque terrorista isolado, claro, com financiamento do Irã, que a gente sabe que sempre tem um país por trás, mas de um problema terrorista, ou estamos podendo caminhar para uma guerra entre países de dimensões ainda muito maiores? Eu espero que não. Eu espero que seja um ataque terrorista isolado a Israel só. E eu espero que todos os países, a ONU, todos os organismos mundiais têm que combater o terrorismo. E o combate do terrorismo é muito similar ao combate ao crime organizado, porque o terrorismo é uma forma de organização criminosa. Então você tem que tentar limitar as ações dele. Alguém fez menção aí de controlar o dinheiro, controlar o recebimento de armas e outro tipo de coisa para evitar que isso se propague. Esse terror ele tem que ser combatido agora porque ele está ali em Israel. É mais fácil a gente combater ali e aniquilar essas ações do Hamas, porque se ela se espalhar pelo mundo, muitos países que são vulneráveis e que não têm o sistema de segurança que Israel tinha, e mesmo assim aconteceu o que aconteceu, podem sofrer com os atentados terroristas. É isso que a gente não quer.
seja no Brasil, seja na América Latina, seja pela Europa. Acho que o mundo não precisa disso. Depois da pandemia, do Covid, o mal que causou para a humanidade, a gente não pode suportar, a gente não pode apoiar e a gente tem que combater e criticar ações desse tipo. Doutora. Doutor Daniel, nós todos estamos assistindo esses atos de forma impotente, com as mãos amarradas, com revolta, com indignação. E imagino o quanto a comunidade judaica mundial está assistindo dessa forma. Então, de acordo com esses atos, e eu sei que vocês são muito organizados e unidos, vocês já estão imaginando alguma medida efetiva da comunidade judaica mundial para um apoio a esses ataques contra Israel? A comunidade mundial já está prestando solidariedade a Israel de todas as maneiras. Todo o apoio que for necessário, ou a comunidade no Brasil e nos outros países vai ser solidária. Existem equipes de voluntários do Brasil, principalmente médicos, que já estão à disposição para poder ir para Israel para ajudar. Aqui eu queria fazer uma ressalva, aproveitando a audiência aqui, Paulo, que o Itamaraty vai disponibilizar aviões para ir buscar os brasileiros que queiram sair de Israel e da zona do conflito. E aqui eu deixo o recado que eu conversei com o embaixador do Brasil em Israel, o Frederico, o Fred, e ele disse que as pessoas que tiverem interesse têm que fazer um cadastro junto à Embaixada do Brasil ali em Israel. O acesso é fácil. Se precisar aí, eu estou à disposição, a CONIB está à disposição para ajudar, para que essas pessoas possam voltar. E da mesma forma que o Brasil está ajudando como pode, a comunidade no mundo inteiro está ajudando com apoio, mostrando a verdade. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar a verdade, que isso não é uma guerra, isso é um ato terrorista, que Israel não entrou no conflito, que Israel foi atacado e a partir daí se defendeu. A verdade é necessária nesse momento, e ontem eu participei aqui da Jovem Pan e cumprimentei a Jovem Pan por isso, e vou cumprimentar de novo, porque a transparência na realidade dos fatos, ela é imprescindível para mostrar, que o Hamas é sim um grupo terrorista, 2, que essas pessoas, que esses terroristas invadiram Israel matando ao léu, matando civis, matando qualquer pessoa que estava à sua frente, que sequestraram pessoas, crianças, e que isso é crime contra a humanidade. E o mundo tem que se unir para pedir para a ONU, para pedir para o Conselho de Segurança na ONU que os líderes do Hamas sejam investigados e processados. O tribunal, a Corte Internacional de Haia, tem que abrir uma investigação contra esses atos para que essas pessoas sejam punidas. Isso é absolutamente necessário. É imprescindível isso para conter eventuais simpatizantes que queiram fazer isso em algum outro país do mundo. Pepe, para fechar. Ótimo. Daniel, eu gostei muito das suas palavras, principalmente quando você diferenciou o Hamas dos palestinos, né? Infelizmente, a má informação de algumas pessoas acabam reproduzindo muitos preconceitos com os palestinos em geral, que vivem, né, infelizmente, sob o comando desse grupo terrorista, que mais do que um grupo terrorista, é um grupo ditatorial mesmo, né? A última eleição que ocorreu no estado da Palestina, na Palestina, foi em 2006, né? Ou seja, esse grupo está no poder, teoricamente, na Palestina por 16 anos, sem nenhum tipo de eleição, não é? E aí minha pergunta vai no seguinte sentido. Em 2006, a política de Israel em relação à faixa de Gaza mudou, né? Israel decidiu se livrar, se afastar um pouco da faixa de Gaza, acabar com os assentamentos que tinham na faixa de Gaza, não é? E aí fez aquela política que os especialistas chamam de aparar a grama, né? Quando tem conflito, resolve de forma pontual e depois se afasta da faixa de Gaza. E isso contribuiu de sobremaneira para o fortalecimento também do Hamas, né? Como é que você vê que vai desenrolar esse conflito entre Israel e o Hamas? Você acha que Israel vai mudar a política em relação à faixa de Gaza? Você acha que Israel vai tentar extirpar o Hamas da Palestina?
Eu queria fazer um complemento para você. Muitos palestinos moram em Israel e trabalham em Israel. Eles vêm trabalhar em Israel e voltam para a Palestina, seja no sul ou seja no norte. Muitos palestinos participam ativamente da vida civil, votam, tem deputados, tem partido árabe dentro de Israel, o que mostra como Israel é uma democracia e como os direitos são respeitados lá. Em relação à tua fala, infelizmente, Gaza de Israel é muito próximo, é como se fosse uma quadra. Você consegue ver o lado de Gaza muito perto e por isso eles se aproveitam. Israel, há muito tempo, vem vigiando muito as fronteiras. Por quê? Porque os palestinos terroristas, eu vou dizer assim, o Hamas, eu vou fazer essa diferenciação de novo. Os terroristas estavam cavando túneis nas fronteiras justamente querendo fazer esse tipo de invasão. E Israel destruía diversos desses túneis justamente para evitar que isso se propagasse. Dessa vez, não se sabe ainda o motivo, o sistema de segurança falhou. E a partir daí, eles invadiram. O que Israel quer, como sempre quis, viver em paz. Israel é tão pequeno, Israel é um país tão pequeno que ele consegue, com o território que ele tem, abarcar sua população judaica, professar lá, quem quiser, a sua religião, seja católica, seja árabe, islâmica ou judaica, e Israel não incomoda os seus vizinhos. Só que a recíproca não é verdadeira. Eles não conseguem ver o sucesso de Israel nas diversas áreas. Israel é super desenvolvido em diversas áreas. E a partir daí eles dizem, porque eu escutei uma postagem, não lembro o nome de quem fez essa postagem, mas uma postagem abominável também, eu vou dizer essa palavra, sem escrúpulo de quem fez isso, que Gaza é um campo de concentração, céu aberto. Primeiro, ela não sabe o que é um campo de concentração para fazer uma comparação dessa. Não se compara o incomparável. No campo de concentração, as pessoas ficavam presas para ser levadas para as câmeras de gás. Em Gaza, a administração é toda da autoridade palestina e do Hamas. Israel não está matando ninguém. Tanto que as pessoas entram e saem para trabalhar. Se elas não conseguem se desenvolver, isso não é culpa de Israel. Israel não tem responsabilidade nisso. Tanto que, salvo engano, não sei se esse meu número está certo, mas ali em Gaza, 75% da água que vai para a população de Gaza vem de Israel. Se Israel quisesse efetivamente que essas pessoas não vivessem lá, ia fornecer água. Água que Israel tira do mar, água que Israel trata e aprendeu a tratar fazendo esse desenvolvimento de tirar o sal da água para que ela possa ficar potável. Então, quem fala esse tipo de coisa, fala de forma absurda, preconceituosa e antissemita e antisionista. Porque tem muitas pessoas que criticam Israel, mas criticam com algumas palavras antissemitas, mas elas disfarçam o seu antissemitismo dizendo, não, eu não tenho nada contra os judeus, eu tenho contra Israel. Então, quando as pessoas falam contra Israel, a gente tem que tomar cuidado e fazer uma leitura um pouquinho mais profunda, porque esse antisionismo pode ser disfarçado, como muitas vezes acontece, como antissemitismo. Muito bem. Dani, deixa eu te agradecer aí pela sua participação ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. A gente conversou com o vice-presidente da CONIB, o advogado Daniel Bialski, que gentilmente aceitou aí o nosso convite e participou aqui do Tá na Roda deste domingo. Um forte abraço para você, Dani, e para todos aí da comunidade judaica. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Um abraço a Cássio. Agradeço as palavras de carinho de vocês, o apoio, a consideração e principalmente a crítica para aquelas pessoas que infelizmente não enxergam num ato terrorista um ato terrorista.